Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado para nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para trazer essa palavra direto do coração do Pai para você nessa manhã, esse maná, esse pão fresquinho do céu como premissa. Nós estamos em 2 Reis, capítulo 9. Nesse capítulo 9, nós vamos ver que Jeú é proclamado rei de Israel. Nós vamos ver aqui também a morte, de Jeorão e Acasias, que eram filhos de Acabe e Jezabel, e a morte também de Jezabel, uma morte aí bem triste, é um contexto bem, se for ver o que ela plantou, ela acabou colhendo, e a gente vai ver o desfecho, que é uma pessoa ser má, porque ela fez o que era mal diante do Senhor, ela trouxe a idolatria para dentro de Israel, Ela era uma profetisa que adorava a deusa feminista Azera, Essa deusa feminista, ela era como se fosse esposa do deus Baal, O deus, segundo eles adoravam, Acabe, o deus do monte, o deus da colheita, E a gente vai ver essa história trágica, ela morrendo sozinha, sem seus filhos, sem seu esposo, E até mesmo o profeta Eliseu, ele no versículo, vai ter um versículo aqui que ele profetizou isso, que ela ia ser dada aos cães. Sim. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim, o início do capítulo 9 de 2 Reis. Jeú é ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse, cinge os lombos. Leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faze-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-no sobre a cabeça e dize, assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel, unge-te rei sobre Israel. Então, abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta Ramote Gileade, entrando ele, eis que os capitães dos exércitos estavam assentados. Ele disse, capitão, tenho mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú, a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele, a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baza, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe, vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? Ele lhes respondeu, bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram, é mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú, assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então
se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nimsi, conspirou contra Jorão. Porém, Jorão, cercado a Ramote-Gileade, ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade, para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú, que vinha e disse: veja uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro para que te lhe pergunte: a paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando esse a esse, disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como de Jeú, filho de Nimsi, porque guia furiosamente. Disse Jorão: aparelha o carro. E lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú. E o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz, enquanto penduram as prostituições de tua mãe, Jezabel, e as suas muitas feitiçarias. Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: a traição, Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão. Entre as espáduas, a flecha saiu-lhe pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo de herdade de Nabote o jezreelita, porque lembra-te de que indo eu e tu juntos, montados após Acabe seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim tu retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém, Jeú perseguiu e disse: feri também a este, e o feriram no carro, à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, onde morreu. Levando-no seus servos num carro a Jerusalém, o enterraram na sua sepultura, junto a seus pais na cidade de Davi, no ano 10º de Jorão, filho de Acabe. Começava Acasias a reinar sobre Judá. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz em Ri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo.
lançaram-na abaixo e foram salpicados com sangue. A parede, os cavalos e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as plantas e as palmas das mãos. Então voltaram e o fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Misericórdia, não? Que fim trágico, né? Santo Deus. A gente vê tantas mulheres na Bíblia que ficaram marcadas por fazer coisas extraordinárias, coisas boas, mas Jezabel é um exemplo a não ser seguido. Sim, né? É um exemplo uma pessoa de maldade, de perversidade, uma pessoa má, que fez o que era mal diante de Deus, adorou outros deuses, se aliou com Acabe, né? E a gente vê aqui aquilo que ela aprontou, né? Matou ali os profetas de Israel e acabou aqui sendo sucumbida de modo que os restos mortais dela foram dilacerados, né? Não foi possível reconhecer, né? Identificar como se alguém pudesse: essa aqui é Jezabel. Ela não teve nem esse privilégio. Achei interessante também nesse contexto, porque o homem, né, de Deus ali, mandado por Eliseu, ele vai ungir a Jeú. E é meio intrigante isso, né? Como assim? Ele chega, ele unge, de repente alguns falam que ele é um louco, e aí insistem para saber o que foi dito, e daí quando sabe-se que ele ungiu, eles o proclamam rei. Como assim, né? Aqui tem no rodapé da minha Bíblia, tá dizendo assim que o reconhecimento de Jeú, pelo fato de não haver nenhuma dinastia estável em Israel, qualquer um com carisma, unção profética ou apoio popular podia tomar o trono. Ao que parece, Jeú possuía esses 3 elementos. A inaptidão militar de Jeorão e Acasias gerou descontentamento no exército, e o abismo cada vez maior entre ricos e pobres em Israel, juntamente com a idolatria crescente da família real, também alimentaram o descontentamento do povo. Então quer dizer, né, a gente vê a decadência do povo de Deus, né, como que tinha tudo para ser uma coisa assim, que passasse de geração para geração, hereditário, para ser tudo certinho. Mas o povo, com frequência, ele tende a fazer aquilo que é bom para si. E ali, o povo foi o tempo todo aqueles líderes fazendo o que era bom aos seus próprios olhos. Era muito raro aqui a gente ver nos livros de reis, tanto 1 Reis como 2 Reis, aqueles reis que faziam a vontade do Senhor, que eram reverentes à vontade do Senhor. E ali eles pagavam um preço, né? Tanto que a gente vê aqui esse fim terrível da família aqui, né, toda aqui de Jezabel, porque houve um decreto sobre a vida deles, de tudo que eles plantaram. Então o que a gente fica pra gente a respeito desse capítulo é a semente. Novamente a gente falando sobre a semente. Aquilo que você planta, você colhe. Plante bondade, plante amor, tenha mansidão, domínio próprio, procure ter esses frutos do Espírito, que parece até utópico, né? Quando a gente lê esses frutos do Espírito, a gente parece uma utopia. Nossa, será que isso é possível? Olha, eu falo para você que perfeição talvez nós não iremos alcançar, mas com Cristo Jesus nas nossas vidas, a gente consegue chegar ali um pouquinho próximo a isso. Então vamos nos esforçar. É tempo, né, da gente poder olhar um pouquinho para o próximo, se compadecer com a dor do outro, ter empatia, que nós venhamos ter empatia, porque o final, gente, daquele que não planta coisas boas, daquele que não semeia o bem,
a gente viu aqui no final desse capítulo, né? Foi triste o fim de Jezabel. Então, que nós venhamos plantar coisas boas, para que nós venhamos colher também ali coisas boas. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por esse privilégio de estarmos, Senhor, na Tua presença, se alimentando, Senhor, da Tua palavra, que nos edifica, que nos transforma, que nos faz ser humanos melhores, ó Deus. Nós aprendemos aqui, no contexto da palavra, a importância, Senhor, da gente semear coisas boas, da gente andar no caminho reto, de adorar ao único Deus, ao Deus Criador de todo o universo, Senhor. Que a gente possa, Senhor, todos os dias da nossa vida, estar aqui se alimentando, Senhor, da Tua palavra, que não seja simplesmente ouvinte, Senhor, mas praticante, Senhor. Que a gente venha fazer a diferença no seio da nossa família, da nossa casa, no ambiente onde nós estivermos inseridos, que a gente não venha se corromper, ó Pai. Que a gente venha ter um coração reto, justo, olhando sempre para o próximo, Senhor, olhando sempre para os menos favorecidos, ó Pai. Que a gente venha ter empatia pelo outro, ó Deus. E que cada dia o Senhor venha acrescentar mais e mais do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós. Pois somos carentes de Ti, ó Deus. Carentes do Teu Espírito, do Teu amor, da Tua mansidão, da Tua bondade, Deus. Que seja, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, nos guiando e nos transformando a cada dia. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!